Então, bom dia. Neste caso, bom dia, porque estou a fazer um vídeo em direto e eu vou começando já aqui a conversar sobre o tema, porque este vídeo vai ficar aqui registado, portanto, será gravado e as pessoas podem visioná-lo sempre que quiserem. Optei por fazer um vídeo em direto porque algumas pessoas podem ir aqui dando algum feedback, podem ir fazendo alguns comentários, podem ir colocando algumas questões, mas mesmo que não tenha visto ou tenha iniciado o vídeo logo aqui também desde o princípio deste registro, pode vê-lo sempre que quiser, está bem? Então, hoje um tema que aqui trago é um tema que, enfim, pode parecer um bocadinho estranho, um bocado contraditório, polémico, enfim. Aliás, só por ter lançado este tema ontem, já perdi aqui alguns amigos no Facebook, também perdi algumas pessoas, perdi, entre aspas, perdi algumas pessoas do grupo WhatsApp, mas enfim. Ninguém gosta de ouvir falar desta coisa do desistir, do não investir, especialmente quando dessas diversas situações que nós falamos que podem não valer a pena continuarmos a investir. Está também a família, estão os amigos, está o trabalho, enfim, estão coisas que às vezes para algumas pessoas são sagradas, não é? Pronto. Mas é um tema que eu vejo ser trazido por muita gente para uma sessão terapêutica, para workshops, nas formações, etc. Que é esta coisa do desistir. Eu não gosto de desistir de nada, eu não gosto de dar como vencido. Bom, a propósito deste pormenor do desistir e não gostar de desistir, eu conto muitas vezes uma história que para mim ficou aqui registado e é um caso de estudo quase. Há uns anos atrás eu estava a fazer uma sessão de preparação para parar de fumar e quase no final, pronto, já me estava a despedir da pessoa e então lá no meu gabinete, aqui em Lisboa, eu tenho um pequeno jarro onde existem vários maços de tabaco, onde as pessoas que vão parando de fumar, e eu digo parar de fumar, não é deixar de fumar, é param de fumar, deixam lá o seu maço de tabaco. E quando esta pessoa com quem eu estava a fazer a sessão de preparação já estava praticamente a despedir-se de mim, levanta-se da cadeira, cumprimenta-me para se despedir e olha para essa jarra onde estavam os outros maços de tabaco, das outras pessoas que tinham parado de fumar, e com um tom um bocadinho sarcástico, vira-se para mim e diz-me assim: então, aqueles que estão ali são os que desistiram. Quando ela, neste caso era uma senhora, quando ela me diz aquilo, houve qualquer coisa aqui em mim que me fez que me fez dar mais atenção ao que ela estava a dizer. E no momento em que ela me diz aquilo, com aquele tom sarcástico, não é? Então aqueles são os que desistiram de fumar, não é? Segundo ela. Eu imediatamente lhe perguntei, mas você é daquelas pessoas que não gosta de desistir? E ela disse-me, sim, eu sou daqueles que não desiste de nada. Eu não gosto de desistir. Ora, e de facto o processo que ela estava ali a iniciar tinha mais ou menos a ver com isto, não é? De desistir de uma coisa que neste caso era desistir de uma coisa que lhe fazia mal. Desistir de, entre aspas, de fumar. Ora, se no cérebro humano, se na mente, se na personalidade de cada pessoa está de alguma forma registada esta ideia de que não é suposto desistir de nada, então até mesmo das coisas que nos fazem mal, o cérebro resiste a desistir. Ok? Portanto, isto parece uma anedota, mas quanto mais eu trabalho com as pessoas, e já lá vão há alguns bons anos, e gratos anos,
mais atenção eu dou a estes pormenores, porque no nosso subconsciente é como se houvesse uma parte que está a processar literalmente aquilo que pensamos. E isto leva-me a pensar também que nós devemos ter muito cuidado com o que dizemos a nós próprios, devemos ter muito cuidado com estes pensamentos que nós de vez em quando deixamos aqui a pairar. E esta coisa do desistir é um pormenor ao qual nós devemos dar muita atenção. Neste caso, desistir é bom em muitos casos, em muitas situações. Porque desistir de algo que me faz mal é acreditar em mim, é amar-me, é respeitar-me, é confiar naquilo que eu estou a fazer para o meu bem-estar, etc, etc. Portanto, há aqui coisas que de facto nós devemos ter aqui em atenção nesta conversa interna. O deixar ir. Pronto, há aqui algumas expressões que as pessoas que estão aqui a ver este vídeo estão a trazer. Deixar ir, pessoas que me dizem, mas eu tenho muita dificuldade em desapegar-me. Assim, por vezes eu pergunto à pessoa, se você tivesse uma sanguessuga presa à sua perna e você percebesse que essa sanguessuga estava a sugar o seu sangue, o que é que você fazia? Deixava a sanguessuga na sua perna? Ficava ali a olhar para ela e dizia, coitadinha? As pessoas, quando me ouvem falar desta história, começam-se a rir, porque eu acho que ninguém, no seu estado de bom senso, digamos, normal e essencial, se deixaria ser sugado, vampirizado, atacado, etc, etc. Portanto, atenção a esta coisa do não desistir. Não desistir. É um chavão que eu ouço muito. É um chavão que eu ouço muito e quando ouço pessoas que me dizem diretamente, ouço pessoas a dizerem aos outros, eu não desisto de nada. Cuidado, cuidado. Porque saber desistir de uma coisa que nos faz mal é um ato de sabedoria. O resistir, o persistir e também saber desistir são coisas importantes. Há, de facto, algo que nós nunca devemos desistir. Esse não desistir é de não desistir de nós próprios. Se há, de facto, algum não desistir que devemos aqui manter sagrados, é esta coisa do não desistirmos de nós próprios. Quando eu desisto de uma coisa que me faz mal, eu acredito em mim, eu contribuo para o meu equilíbrio, eu contribuo para o meu bem-estar. Ok? Este é um aspecto importante, que é, aqui na conversa interna, reconceptualizarmos um bocadinho esta coisa do desistir. Desistir não implica falhar, não implica render-me, não implica abandonar. Assim, desistir é não persistir, se quiserem. O desistir de uma coisa que me faz mal é não persistir nem manter essa coisa que me faz mal. Agora, o que cada um de nós aqui internamente associa a desistir, isso tem que ser bem pensado. Porque há pessoas que processam literalmente esta coisa do não desistir e, relembro, não se permitem desistir de coisas que lhes fazem mal. Passando a alguns exemplos práticos. Por exemplo, numa relação sentimental. Alguém que diz que combate, que persiste e que vai lutando pela relação, etc. Mas essa luta é uma luta que já se arrasta há anos. É uma luta, digamos assim, que vai sugando a energia da pessoa, que vai colocando-a numa espécie de stand-by, não é? Numa espécie de zona pantanosa, que faz com que ela nem seja feliz, nem deixe de ser, nem seja infeliz, antes pelo contrário. Estar numa relação dessas, em que não há um mínimo de retorno, não há um mínimo de mudança que se possa ir vendo do outro lado, que há sempre um dar e dar e dar. E o que é que aqui uma pessoa está a fazer numa relação dessas? Está aqui a cumprir um castigo?
está aqui a limpar-se de um karma? Atenção que estas coisas kármicas, esta perspectiva kármica não tem que ser uma sentença kármica. Nós temos aqui coisas na nossa existência terrena que, enfim, nos podem lembrar pormenores e traços da nossa personalidade, desta nossa individualidade para serem trabalhadas. Mas atenção, no momento em que nós temos consciência disso e vamos trabalhando esses assuntos em nós, não faz sentido mantermos no castigo. Portanto, o karma é uma coisa que se vai limpando. Não é uma coisa que se tem que manter aqui na nossa vida como um registro tipo castigo, como uma espécie de sentença de prisão perpétua. Portanto, numa relação sentimental, voltando a este exemplo, é importante observar se há ali uma certa mutualidade na relação. Se não existe essa mutualidade e a pessoa que está vai investindo, vai persistindo, vai alimentando essa relação, mas do outro lado não há esse retorno, há uma altura em que talvez seja bom a pessoa sentar-se com ela própria e fazer um balanço daquilo que tem acontecido. E quando eventualmente chega à conclusão que está numa relação em que é só ele ou só ela que dá e não há propriamente esse tal retorno, esse mutualismo, talvez seja importante pensar se o que é que eu estou aqui a fazer nesta relação, não é? O que é que eu estou aqui a fazer nesta circunstância? Estou aqui apenas a dar apoio? Estou a cuidar? Estou a tratar? Estar numa relação destas em que somos sugados, em que somos vampirizados e depois não conseguimos sair, atenção que é importante pensar. Não estamos aqui a cumprir um castigo, nem estamos aqui só a cumprir um karma, estamos aqui para ser felizes, estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer e, como dizem os sábios aborígenes australianos, depois voltamos a casa, ok? Portanto, numa relação sentimental, é importante perceber se há um mínimo de retorno, porque se não há, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a dar o apoio. E é importante lembrar este aspecto que às vezes as pessoas se esquecem. Esta postura em que nós nos colocamos numa relação, seja uma relação de amizade, seja uma relação sentimental, seja uma relação familiar, em que somos sempre nós a dar, em que somos sempre nós a apoiar, somos sempre nós a contactar, somos sempre nós a estar disponíveis, há aqui qualquer coisa que não bate certo. É uma relação, seja ela em que eixo for, que está a ser mantida por cordéis muito finos. E se não fossem estes cordéis, esta rede, não é? Esta segurança que nós próprios vamos trazendo à relação, ela não se aguentaria. Portanto, são relações que vão sendo mantidas artificialmente. E no momento em que elas deixam de ser suportadas por nós, não é? Por quem está nessa relação a dar, essa relação abana, eventualmente dissipa-se, enfraquece, desvanece. Ora, são relações que são mantidas artificialmente. O que é que isto nos diz? Se nós não investirmos nessa relação, ela desaparece? O que é que isso nos diz? Que devemos estar nela? Que devemos manter nela? É um caso a pensar. As relações aqui que nós andamos a manter artificialmente são coisas, são situações da nossa vida às quais devemos dar muita atenção. Porque se existirem situações dessas na nossa vida, e lembro, seja a nível sentimental, seja a nível de amizades, seja a nível familiar, elas prendem-nos. É como se fossem ganchos que não nos ajudam a avançar com a nossa vida. Porque, por exemplo, numa relação familiar, se eu estou aqui numa espécie de subserviência permanente, seja em relação, e pronto, isto é uma mensagem que choca muita gente, não é? Que quando eu digo que os pais erram e que as mães erram, pronto. Mas eu também sou pai e, portanto, acho que isto também sou um pai que erra, portanto, sou um ser humano que erra. Agora,
numa situação destas, em que há uma subserviência permanente perante um pai, perante uma mãe, e há sempre aqui um, um flexibilizar da minha posição, há sempre aqui um estar disponível, há sempre aqui o aceitar da crítica, o do bota abaixo, e eu mantenho nessa relação, tolerando, mantendo-me disponível, segurando só porque, pronto, ele é meu pai, ou ela é minha mãe, ou ele é meu irmão. Atenção, a relação com o mundo também se baseia muito nestas relações que são próximas de nós. A relação com a nossa família, a relação com as pessoas que nos são mais próximas, a forma como nós temos estas relações estruturadas são também um bocadinho à amostra da forma como nós relacionamos com o mundo. E se eu estou constantemente a ser subserviente, se eu estou constantemente a ser disponível, se eu estou constantemente a suportar, a apoiar, é uma relação artificial. É uma relação que não se sustenta por ela própria. Ora, se nós estamos numa situação dessas, importa pensar e bem. Pensar com o coração, pensar com o cérebro, pensar com todo este nosso ser, pensar com esta nossa Santíssima Trindade, no sentido de vale a pena manter-me nesta relação? Vale a pena manter-me nesta circunstância? Seja uma amizade, seja um trabalho, seja uma relação familiar, seja uma relação sentimental. Ok? Portanto, há que fazer esse balanço. E se chegarmos a uma conclusão bem refletida, bem pensada, ponderada, que sim, ok, mas eu estou um bocadinho cansado. Estou um bocadinho cansado de dar. Estou um bocadinho cansado de estar sempre disponível. Estou um bocadinho cansado de ser sempre eu a telefonar, etc. Pronto, talvez seja bom ponderar esta hipótese. Eu vou deixar de investir nesta relação. Eu vou deixar de estar aqui permanentemente disponível. Eu vou deixar de ser aqui o animador desta relação. Quando se toma esta decisão, e é bom lembrarmos que nós podemos tomar esta decisão e tomar esta decisão de não insistir, de não persistir, relembro, pode ser um ato de sabedoria profunda. Mantermos numa relação que nos suga, que nos retira energia, que nos prende e que não há um mínimo de retorno, não há um mínimo que nós observemos do outro lado, em termos de mudança, em termos de crescimento da pessoa, da alteração da circunstância, nós estamos a contribuir de uma forma tóxica para que essa relação se mantenha. E eu lembro aqui também que esta postura, estarmos permanentemente disponíveis, permanentemente a apoiar, permanentemente em modo de bombeiro, seja para pessoas de família, seja para para amigos, seja em questões laborais, atenção, esta disponibilidade permanente não só nos faz mal a nós, faz mal também ao outro. Porque o outro também precisa de vez em quando ser confrontado com as suas limitações e ser ele próprio também a ter que procurar as soluções. Se nós estamos constantemente a amparar, se estamos ali constantemente a apoiar, se estamos constantemente disponíveis, assim, aquela pessoa não cresce. Aquela pessoa não cresce. E nós não estamos a contribuir para que essa pessoa tome consciência de assuntos que ela tem para trabalhar. Ok? Portanto, é importante pensar nisto. Um momento em que nós nos apercebemos que não vale a pena persistir nessa relação e pensamos assim, ok, eu vou deixar de estar disponível, eu vou deixar de insistir, vou deixar de ser sempre eu a estar aqui a dar o apoio, é um momento de compaixão ativa, diria mesmo. É um momento em que vocês fazem muito pelo outro. No momento em que eu digo a alguém, e sim, olha, agora tens que ser tu a encontrar a solução para esse problema. Agora tens que ser tu a encontrar a solução para esse assunto, para essa questão. Porque eu não te vou poder ajudar. No momento em que nós dizemos isso a alguém, é claro, a outra pessoa que está habituada a receber essa constante ajuda do nosso lado, ela vai, enfim, resistir com algum desconforto, não é? Portanto, há aqui
uma atitude do outro lado que muitas vezes vai ser densa, pesada, negativa. Mas aquilo que nós estamos a fazer é contribuir para que ele próprio ou para que ela própria possa encontrar as soluções. Ou seja, isto é importante também lembrar e ter em conta, que é a nossa disponibilidade permanente, a nossa presença permanente, o nosso apoio permanente numa determinada relação, seja ela de amizade, relembro, seja ela familiar, seja ela profissional, etc., pode ter um efeito muito tóxico no outro e na circunstância em si. Quando nós tomamos a decisão de não investir mais, de não persistir nessa situação, atenção, é bom que nos preparemos para uma outra gaveta que se abre, que é a pessoa que toma essa decisão pode ser confrontada com esta ideia de falhei, é um insucesso, não consegui manter-me nesta relação, não consegui manter-me neste casamento, não consegui manter-me neste trabalho, não consegui ter o reconhecimento do meu pai, não consegui ter o amor da minha mãe, não consegui. Isto é um insucesso, é um falhanço. Não tem que ser assim. E as coisas não devem ser vistas assim. Deve ser feita uma análise, uma observação profunda, prática, plena, sincera, assim. Eu faço essa observação daquilo que eu fiz nessa relação. E se eu estiver de consciência tranquila no sentido de, sim, mas eu ajudei, eu estive presente, eu chamei a atenção, eu fui assertivo, eu procurei que a outra pessoa mudasse, eu procurei que a circunstância se alterasse, eu fiz o que me era possível fazer, atenção, que há limites para aquilo que é a nossa intervenção. E reconhecermos os nossos limites, mais uma vez, é um ato de sabedoria. Não é eu estou a persistir numa coisa que não vai correr bem. Eu estou a persistir numa coisa que está a ser tóxica para mim e para o outro. Não é um insucesso, não é um falhanço. É um reconhecimento, é um ato de consciência. Agora lá está, mais uma vez, devemos ter cuidado porque no nosso subconsciente essa situação pode ser processada como um falhanço. E algumas pessoas até sentem isso é quase como uma perda. Eu que não vou estar tão disponível para estes ataques, para estas agressões do meu pai, esta crítica constante e permanente da minha mãe, etc. E vou criar aqui uma distância, ou seja, não me vou manter nesta subserviência, não vou estar aqui a disponibilizar, a investir nesta relação com esta subserviência, eu vou criar uma distância. Ora, quando esta distância é criada, lá está, os relacionamentos depois precisam de se ajustar. E há de facto um risco grande. Qual é o risco? É o risco do afastamento, é o risco, não diria do corte total, mas há aqui um afastamento, há um distanciamento, porque o outro, não estando habituado a esta postura diferente, não é? De não haver essa tal disponibilidade constante, ele ajusta-se. E aí acontecem situações que são importantes. Quer dizer, se eu estou a fazer isso com uma pessoa que é minha amiga ou que era minha amiga, e há um momento em que eu se calhar não ligo tanto ou que não estou tão disponível e essa pessoa se começa a afastar, isso não é uma decepção. Isso não é uma desilusão. Isso é uma clarificação. E por essa clarificação eu devo me sentir muito grato. Não é zangado com a pessoa. Pronto. É o que é. As pessoas têm as suas características e cada uma tem as suas personalidades. Agora, eu não vou ficar zangado nem com ela, ou não com ele, nem comigo. Vou perceber é que aquela relação estava a ser mantida de forma artificial. E eu tomei uma decisão. E quando eu tomo a decisão, há consequências dessa decisão. E uma das possíveis consequências é, de facto, esse afastamento acontecer. Se esse afastamento acontece, seja com um amigo, seja com uma pessoa de família, seja numa relação laboral, seja o que for, vai haver também, da minha parte, é natural, nós não somos robôs, não somos máquinas, vai haver um
também um período de adaptação, não é? Há também um ajuste. E nesse ajuste pode haver algum sofrimento, alguma tristeza. É uma espécie de luto. É um luto de uma verdade que eu não queria ver. Mas pronto, a verdade é esta. Ou seja, eu estava a sustentar, a suportar uma relação artificialmente. Ok? E lembro, sejam quais forem os eixos que nós estamos a falar, a nível sentimental, a nível familiar, a nível das amizades, a nível profissional, etc. Há que ter esta capacidade de observar, né? De sair da ilha para ver a ilha, como diz o outro senhor. E quando nós saímos da nossa ilha para ver a ilha, vamos perceber. Se calhar a ligação a estas outras ilhas, ou a estes outros ilhéus, estas ligações e pontos que nós estávamos aqui a manter artificialmente, podem não valer a pena. E tem sido uma perda de tempo. E quando nós tomamos consciência disso, há que tomar a decisão de nos reposicionarmos, não é? Nesse reposicionamento, nessa alteração da nossa postura, pode haver de facto também uma reação do outro e as pessoas, algumas delas de facto, chegam mesmo a afastar-se, mas é uma das possíveis consequências. Outra possível consequência é as outras pessoas não se afastarem, mas começarem a olhar para nós com numa perspectiva diferente. E isto é importante lembrar, aqui há uma frase muito interessante, né, que é: se queres que os outros te respeitem, tens que te dar ao respeito. E isso, infelizmente, muitas vezes é verdade. Essa coisa do respeito mútuo nem sempre é uma coisa que está presente, não é? Nem sempre é uma coisa que está implícita. Às vezes temos que marcar uma posição com algumas pessoas e dizer assim: atenção, eu já não estou mais disponível para esta tua necessidade permanente, ou não estou mais disponível para essa tua crítica permanente, ou não estou mais disponível para este maltrato permanente, etc. Ok? Portanto, e quando isso acontece, às vezes somos surpreendidos de forma positiva, porque do outro lado há uma espécie de meia-culpa. Não gosto muito desta coisa da culpa, mas há uma espécie de reconhecimento do outro, no sentido de perceber: ok, eu peço desculpa que eu estive aqui sempre a exigir-te, a cobrar-te, e esta mudança de atitude da tua parte está-me a fazer pensar que eu também tinha estes assuntos para trabalhar em mim. Portanto, não é uma consequência inevitável quando nós nos ajustamos, quando nós nos damos ao respeito, quando nós impomos limites e dizemos que não quero estar mais disponível para isto, não quer dizer que o outro se afaste sempre. Antes, pelo contrário. Pode às vezes acontecer que do outro lado a pessoa tome consciência do erro que estava a cometer, neste caso, na forma de estar no relacionamento. E se havia uma amizade, essa amizade pode até ser reforçada. Pode acontecer isso. Agora, há é que dar esse passo. Não posso estar a manter este relacionamento ligado por cordéis porque ele está a ser sustentado artificialmente. E relembro, é uma decisão que não é fácil tomar, pois cada um de nós, de acordo com a sua história pessoal, de acordo com as coisas que lhes foram acontecendo, quer dizer, há ganchos muito, muito pessoais, muito próprios, que devem ser observados, porque há pessoas que umas têm mais dificuldade em desprender-se, há outras que têm menos dificuldade, mas o que é importante é, no princípio, não é? Na base, nós observarmos e percebermos isto. Há relacionamentos que se tornam melhor quando nós ou nos afastamos, ou nos distanciamos, ou nos reposicionamos. Porque mantermos naquela subserviência permanente, naquela disponibilidade permanente, não faz sentido e é o sustentar artificial de uma relação que está a sugar energia, que nos está a impedir de avançar, que está a ter consequências noutros relacionamentos, que está a ter consequências na nossa vida. Portanto, permitam-se ser assertivos, permitam-se
criar e definir os vossos limites, permitam-se respeitar e, se tiverem que desistir de uma coisa que vos faz mal, se tiverem que não persistir numa coisa que vos faz mal, por favor, ofereçam-se essa decisão. Não é uma decisão fácil e há casos individuais, relembro, há situações pessoais que têm que ser analisadas caso a caso, porque há ganchos que as pessoas às vezes têm que não têm consciência deles. E o meu trabalho muitas vezes é de ajudar a pessoa também a perceber, ok, mas eu já percebi que isto é tóxico para mim, eu já percebi que isto não me faz bem, no entanto eu não estou a conseguir sair. Portanto, há casos que devem ser, e são muitos, que devem ser observados na sua especificidade, porque no nosso subconsciente podemos estar a ser presos, digamos assim, ou manipulados para mantermos numa relação tóxica sem nos apercebermos, ok? Portanto, a propósito desta coisa da manipulação e de nós estarmos numa relação em que sabemos que ela é tóxica, mas não conseguimos sair, aconselho um livro uh, que é SOS Manipuladores. Não me lembro agora exatamente do autor, são dois autores, é uma senhora e um senhor, que é uma leitura muito importante para quem está numa uma relação que sente que o outro pode estar a manipular. SOS Manipuladores, depois vou pôr aqui também no comentário, na descrição deste vídeo, está bem? Mas a grande mensagem que eu queria aqui deixar, relembrar, reforçar, é que não é mau desistir das coisas que nos fazem mal. Não é mau desinvestir num relacionamento que nos está a ser tóxico, que nos está a sugar energia. E relembro, seja em que quadrante for, por mais chocante que seja a mensagem, seja um quadrante, seja na dimensão sentimental, seja na dimensão das amizades, seja na dimensão da família, não há zonas tabu. Se eu estou de consciência tranquila, se eu consigo fazer uma autoanálise neutra e pragmática de que aquilo que eu fiz, daquilo que eu dei, daquilo que eu entreguei naquela relação já era o suficiente para haver um certo equilíbrio e não está a haver, então, seja qual for o quadrante, amizade, profissional, familiar, sentimental, assim, se não gostarem muito da palavra, do que esta coisa do desistir, assim, vou deixar de persistir. Vou escolher o caminho, vou mudar, vou sair no próximo cruzamento, ok? Pensem nesta mensagem. Sei que esta coisa do desistir e desinvestir há pessoas que não gostam. É como no início eu vos dizia. Só pelo facto de ontem ter publicado no Facebook que ia falar desta coisa de desistir, desinvestir nas relações, já houve pessoas que me desamigaram e outras pessoas no WhatsApp que também saíram do grupo. Mas quer dizer, eu falo destes assuntos porque eu vejo pessoas a sofrerem com eles. Não me sigo por clichês. E conheço as histórias pessoais de cada um e percebo que isso há pormenores em cada pessoa que as faz sofrer. E esta coisa do manter-me numa relação só porque isto ou só porque aquilo, só porque a sociedade me diz, ai, mas não sei o quê, ai, mas não deves desistir, ai, és um lutador. Desculpem, isso é conversa da treta. Se eu faço uma análise, investi, dei, apoiei, combati, lutei, estive ao lado, estive presente, e a outra pessoa, a circunstância, o relacionamento não muda, há que fazer essa análise e dar-nos a liberdade de distanciarmos. Ok? Se não conseguimos fazer, então se calhar é melhor pedir ajuda, mas pelo menos ponderar essa hipótese já é um princípio muito importante. Está bem? Olha, meus amigos, muito obrigado pela vossa paciência em me aturarem aqui nesta partilha e espero que de alguma forma tenha sido útil e que se esta mensagem também vos faz sentido,
olhem, passem a alguém que se calhar vocês pensem que pode estar a precisar de ouvir, está bem? Este vídeo vai ficar disponível, vou também colocá-lo online no YouTube e nas redes habituais, no Instagram, também no LinkedIn e pô-lo no grupo do WhatsApp, está bem? Desejo tudo bom ou melhor ainda, e nesta época de fecho de ciclo, mudança de etapa, recomeços, balanço, etc., pensem e vejam lá se estão a precisar de largar algum lastro, que é para seguirem o vosso caminho um bocadinho mais leve e abrirem-se a receber coisas boas na vossa vida, está bem? De vez em quando precisamos fazer isto. Não se sintam mal por fazê-lo, antes pelo contrário. Sintam-se gratos a vós próprios por ter essa consciência de que o podem fazer e permitam-se tomar essa decisão, está bem? Tudo bom, ou melhor ainda, grato, 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 luz, paz e amor no coração.